Jesus mandou que também fizéssemos o que ele mesmo fez. Orai, disse muitas vezes, rogai, pedi em meu nome. Deixou-nos também uma forma de rezar, a oração dominical. Insistiu na necessidade da oração, que deve ser humilde, vigilante, perseverante e confiante na bondade do Pai, com intenção pura e conforme a vontade de Deus. Os apóstolos, por sua vez, que em suas cartas nos transmitiram muitas orações, sobretudo de louvor e ação de graças, exortam-nos a respeito da oração no Espírito Santo, por Cristo, oferecida a Deus, com insistência e assiduidade, acerca de sua eficácia santificadora, bem como sobre a oração de louvor, ação de graças, petição e intercessão em favor de todos. Tudo que o ser humano tem deve a Deus, e por isso precisa reconhecer e confessar essa dependência diante do seu Criador. Assim, homens piedosos de todos os tempos o fizeram por meio da oração. Mas por ser dirigida a Deus, a oração deve necessariamente ser vinculada a Cristo, Senhor de todos e único mediador. Unicamente por Ele temos acesso a Deus. De tal maneira, Ele incorpora a si toda a comunidade humana, que existe íntima relação entre a oração de Cristo e a oração de todo o gênero humano. Em Cristo, e só nele, é que a religião humana alcança seu valor salvífico e sua finalidade. Especial e estreitíssima relação existe entre Cristo e aquelas pessoas que Ele assume como membros do seu corpo, que é a Igreja, através do sacramento da regeneração. Com efeito, da cabeça se difundem por todo o corpo as riquezas do Filho, a comunhão no Espírito, a verdade, a vida e a participação em sua filiação divina, que se manifestava em toda a sua oração enquanto ele vivia neste mundo. O corpo todo da Igreja participa também do sacerdócio de Cristo, de sorte que os batizados, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados como casa espiritual e sacerdócio santo, e se tornam aptos para exercer o culto da nova aliança, culto que não provém de nossas forças, mas dos méritos e dom de Cristo. Como diz Santo Agostinho, Deus não podia outorgar à humanidade dom maior que o de lhe dar por cabeça o seu Verbo, pelo qual criou todas as coisas, e de a incorporar ao Verbo como membro, de modo que ele fosse ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do homem, um só Deus com o Pai e um só homem com os seres humanos. Assim, quando na oração falamos a Deus, não separemos dele o Filho. Quando o corpo do Filho está orando, não separe de si sua cabeça. O mesmo e único Salvador do seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ore também por nós, ore em nós e nós oremos a Ele. Ele reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça, e nós rezamos a Ele como nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e sua voz em nós. Portanto, a dignidade da oração cristã tem sua raiz na participação da mesma piedade do unigênito para com o Pai e daquela oração que ele dirigiu durante sua vida terrena e que agora continua, sem interrupção, em toda a Igreja e em cada um dos seus membros, em nome e pela salvação de todo o gênero humano. O Espírito Santo que está em Cristo, em toda a Igreja e em cada um dos batizados, é quem realiza a unidade da Igreja orante. O mesmo Espírito vem em socorro de nossa fraqueza e intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Com o Espírito do Filho, Ele infunde em nós o Espírito de adoção filial, no qual clamamos, Abba, Pai. Por conseguinte, não pode haver oração cristã sem a ação do Espírito Santo, que unifica a Igreja inteira, levando-a pelo Filho ao Pai. O exemplo e o preceito do Senhor e dos apóstolos de orar sempre com insistência não devem ser considerados como regra meramente legal,
mas derivam da essência íntima da própria igreja, que é comunidade e deve expressar seu caráter comunitário também ao orar. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, quando pela primeira vez se fala na comunidade dos fiéis, esta aparece reunida em atitude de oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Sua unanimidade se apoiava na palavra de Deus, na comunhão fraterna, na oração e na Eucaristia. Mesmo a oração no quarto, a portas fechadas, sempre necessária e recomendável, os membros da Igreja a fazem por Cristo no Espírito Santo. Mas a oração da comunidade tem dignidade especial, já que o próprio Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles.